E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula, né, de irrigação e drenagem, a gente vai falar um pouco sobre altura manométrica, tá? Então, a aula essa que faz parte do curso técnico integrado, né, em agropecuária, ok? Vamos então. Um conceito, né? A gente falou que a aula é sobre altura manométrica, mas o que é a altura manométrica, né? Então, a altura manométrica de uma bomba é o valor que representa o ganho de energia de pressão do líquido entre a entrada e a saída da bomba. Então, é a energia que a bomba deve transmitir para o fluido para o transporte de uma determinada vazão até o final designado pelo sistema. Ou seja, é toda a energia gasta para mim retirar a água, por exemplo, de um poço e levar ela para uma caixa d'água, por exemplo, né? Para pegar um exemplo aí residencial, né? Ou a retirada da água de um lago e levar lá na última linha, no último aspersor de um sistema de irrigação, de uma horta, por exemplo, né? Então, todos esses desníveis e perda de carga que a gente encontra no sistema, né, esses desníveis geométricos, né, eles são a somatória de todas essas energias, dessa energia gasta, é a minha altura manométrica, ok? Então, basicamente, né, é uma energia cedida pelo líquido. Então, a altura manométrica é esse Hman aqui, né, que vai ser igual à altura de sucção mais a altura de recalque. Tá? Os dois valores são dados em metros de coluna d'água. Tá? Ou, pode ser que vocês encontrem em alguma literatura, apenas metro. Né? Então, são sinônimos aí, metro de coluna de água ou só metro se referem à mesma unidade de medida, né? É 1 metro de coluna líquida. Tá? A altura geométrica de sucção ela é positiva quando o nível de água do reservatório de sucção estiver abaixo do eixo da bomba e negativa quando estiver acima, conforme essa figura, né, que eu estou apresentando para vocês. Tá? Então, nessa situação, ó, sucção positiva, nessa situação, sucção negativa. Então, aqui eu tenho um gasto de energia para succionar essa água, aqui eu ganho parte de energia por gravidade, né, porque a água sai do reservatório e vem para a bomba. Eu coloco mais energia no líquido para levar ele a uma determinada altura, a um determinado ponto. Mas vamos lá, vamos entender um pouco o que é essa altura de sucção, ou altura manométrica de sucção. Né? Então, é a somatória das perdas de carga de sucção com a altura geométrica da instalação da bomba, ou seja, o desnível geométrico, o HG. Né? Ou seja, né, é uma altura em metros, né, um desnível em metros. A altura de instalação propriamente dita. Entre o nível dinâmico de captação e o bocal de sucção da bomba, ou seja, o eixo central daquele rotor. Tá? Então, essa altura de sucção vai ser igual à perda de carga total de sucção, levando em consideração as perdas de carga localizada e contínua, mais a altura geométrica de sucção, ou seja, a altura de instalação. Então, a altura de sucção, né, HS, vai ser igual à perda de carga mais a altura geométrica. Ok? Altura de recalque. A altura de recalque ou altura manométrica de recalque é a somatória das perdas de carga no recalque com a altura geométrica de recalque, ou seja, o desnível geométrico, né, a altura em metros, entre o eixo central do rotor da bomba e o ponto de maior elevação do fluido, até o destino final da instalação, né, do reservatório, da lagoa, seja onde você for levar, ou mesmo uma linha de irrigação. Tá? Então, essa altura de recalque vai ser a perda de carga de recalque, né, total, mais a altura geométrica de recalque. Ok? Todos os valores também dados em metro, né? Metro de coluna de água, MCA. Ok? Então, a gente tem um esqueminha aqui, né? Então, essa altura manométrica de sucção vai ser as perdas de carga ocorridas nesse trecho aqui, né, da sucção, mais a altura geométrica, né, de sucção. Tá? E aí a gente leva em consideração essa questão do nível dinâmico, né? Da onde o nível mais baixo e mais alto da sucção. Tá? Então, a gente sempre calcula pelo menor nível do reservatório. Tá?
Isso quando ele for dinâmico, né? Se ele for estático, é padrão daí. A altura de recalque, então, leva em consideração então, a perda de carga do recalque, né? Mais essa altura geométrica do recalque, ok? Então, a altura manométrica é igual à altura manométrica de recalque, que vai ser igual à altura geométrica de recalque, mais as perdas de carga, então localizada e contínua, e a somatória da altura manométrica de sucção, que é a altura geométrica de sucção, mais a perda de carga de sucção, que aí faz a somatória da perda localizada de sucção, mais a perda contínua, ok? Para um sistema de aspersão convencional, então eu faço a somatória da pressão que eu necessito colocar no ponto A para levar a água à última linha de derivação do sistema de irrigação, mais a perda de carga na motobomba em A, mais o desnível da motobomba em A, mais a perda de carga localizada na motobomba em A, mais a perda de carga contínua de sucção, mais a perda de carga localizada, mais o desnível de sucção, ou seja, esse ΔZ também é o mesmo que o HG, né? Então, os sistemas de bombeamento, normalmente, eles são compostos por diversos elementos, tais como bomba, válvulas, tubulações e acessórios, os quais são necessários para obter-se a transferência do fluido de um ponto para o outro. Então, os parâmetros vazão e altura manométrica total, né, altura manométrica, são fundamentais para o dimensionamento da bomba, né, dessa bomba adequada para o sistema. E muitas vezes, no entanto, é necessário conhecer-se não somente o ponto de operação do sistema, né, ou seja, a vazão e a altura manométrica, mas a curva característica do sistema também, ou seja, a altura manométrica total correspondente a cada vazão dentro de uma determinada faixa de operação de um sistema de irrigação, levando em consideração que a exigência de água pela cultura, ela muda no decorrer do seu desenvolvimento. Então, a exigência de água, ela é uma quando você está ali nas etapas de germinação, e ela vai ser outra totalmente diferente quando ela estiver ali no seu pico de produção, né? Então, o sistema ele não pode ser com uma única altura manométrica, uma única vazão. Ocorre variações dessa vazão ao longo do desenvolvimento da planta, tá? Então, o nosso sistema ele tem que prever essa oscilação, ok? Então, a curva característica de um sistema tem grande importância, sobretudo em sistemas que incluem associações de bombas também, né? De sistemas com variações de nível de reservatório, sistemas com vazões variáveis, ou seja, para essas diversas situações onde os sistemas de bombeamento eles vão se encontrar. Aqui a gente tem um exemplo, então, nesse gráfico, que mostra uma curva do sistema associado em série, onde eu tenho uma curva de operação do trecho 1, uma curva de operação do trecho 2, cada qual, por exemplo, aqui, ó, vazão de 1 do trecho 1 com uma altura manométrica do trecho 1, vazão 1 do trecho 2 com uma altura manométrica do trecho 2, tá? E assim, ó, para a segunda vazão, para a terceira vazão, com alturas manométricas diferentes. E aí eu tenho o quê? A associação desses sistemas, ele ligado em série. Tá? Então, eu calculei, nesse caso, os dois trechos separadamente e depois eu uno essas alturas geométricas e vazões para mim determinar qual seria, então, a altura manométrica, né? H1 mais H1', H2 mais H2', né? Faço a somatória deles para determinar que aquela determinada vazão, né? Ela vai trabalhar com uma determinada altura manométrica quando os dois sistemas estiverem associados, ok? Para o cálculo da potência consumida pela bomba, então eu vou ter aqui a potência hidráulica, né, que é o trabalho útil feito por uma bomba centrífuga. Ele é naturalmente o produto do peso do líquido, ou seja, do peso específico deslocado pela altura desenvolvida, né? Se considerarmos este trabalho na unidade de tempo, então temos a potência hidráulica, que é expressa pela fórmula. Peso específico do fluido, dado em quilogramas-força por decímetro cúbico, multiplicado pela vazão, metros cúbicos por hora, multiplicado pela altura manométrica, em metros de coluna d'água, dividido por 270, que é um fator de conversão, para mim, organizar, digamos assim, essas unidades, né, que vocês podem observar que são um pouco diferentes uma das outras, né? Então, para converter tudo, né, em cavalo-vapor,
ok? Que é o valor que eu vou ter da potência hidráulica, certo? Então, peso específico multiplicado pela vazão, multiplicado pela altura manométrica, dividido por 270, ok? A potência consumida pela bomba, então, para calcularmos a potência consumida pela bomba, basta utilizar o valor do rendimento da bomba, né, pois a potência hidráulica não é igual à potência consumida, porque existem perdas, né, perdas de carga, digamos assim, perdas de energia, né, por atrito no próprio rotor, né, no próprio motor, na bomba, né, no rotor e em outros mecanismos aí dessas máquinas. Então, não é toda a energia que a gente consegue aproveitar. Então, rendimento, né? Então, chamamos a relação potência hidráulica e potência consumida pela bomba de rendimento, né? Então, do que realmente rende, né? Do que a gente vai utilizar realmente de energia. Então, né, esse rendimento, ele é a potência hidráulica dividido pela potência consumida, tá? Então, temos aqui rendimento igual a potência hidráulica dividido pela potência consumida. Ora, se potência hidráulica é igual a peso específico vezes a altura manométrica vezes a vazão, né? Então, a gente divide isso aqui pela potência consumida. Se eu inverter aqui, ó, o rendimento com a potência, eu chego então que a potência consumida ela é igual ao peso específico do fluido multiplicado pela altura manométrica vezes a vazão dividido pelo rendimento, né? Analogamente, ao tratamento dispensado da potência hidráulica, podemos escrever aí a seguinte fórmula. A potência vai ser igual, então, ao peso específico do fluido multiplicado pela vazão, multiplicado pela altura manométrica, dividido por 270, multiplicado pelo rendimento. Tá? Então, esses valores, tá, eles vão dar em cavalo-vapor, em CV, e esse rendimento ele pode ser lido na curva da bomba, tá? Então, lá no catálogo da bomba hidráulica do fabricante, ok? Então, curvas de isorrendimento. O que é isso, né? A gente falou de curva da bomba. Então, toda bomba apresenta limitações de rotores, ou seja, a família de rotores em uma curva característica vai desde um diâmetro máximo até um diâmetro mínimo. Então, o rotor é esse órgão aqui, ó, interno, né, geralmente dotado de pás, tem várias classificações, né, rotor aberto, fechado, com pá, né, e esse rotor, esse mecanismo que vai dar energia para a bomba, ele tem limites máximo e mínimo dentro de uma bomba, né? Então, o diâmetro máximo ele é consequência do espaço físico existente no interior da bomba, né? Ou seja, lá na voluta, na carcaça com formato em espiral. Tá? Então, esse diâmetro máximo ele fica amarrado a questões estruturais. Né? De acordo com o tamanho da bomba, você tem um rotor máximo que vai caber ali. E o diâmetro mínimo é limitado hidraulicamente. Ou seja, se utilizarmos diâmetros menores do que indicado nas curvas das bombas, a gente pode ter problemas de funcionamento na bomba. Baixos valores de vazão, baixas alturas manométricas, baixos rendimentos. Então, um rotor muito pequeno também não consegue transferir essa energia para o líquido, fazendo com que ela seja uma bomba com um rendimento adequado, que consiga colocar energia no líquido e que você consiga levar aquele fluido, aquele líquido, a uma determinada distância, a uma determinada altura que você precise. Então, as curvas de rendimento de bombas, encontradas em catálogos técnicos dos fabricantes, se apresentam em alguns casos plotadas isoladamente, ou seja, o rendimento obtido para cada diâmetro do rotor em função da sua vazão. Em outros casos, o que é mais comum, né, apresentam-se plotadas sobre as curvas dos diâmetros dos rotores. Então, esta nova representação baseia-se em plotar sobre as curvas de vazão de altura manométrica de cada rotor o valor do rendimento, formando assim a curva de rendimento das bombas. Então, essas curvas são chamadas de isorrendimento. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma curva de isorrendimento. Tá? O que foi colocado aqui? Vários diâmetros de rotores, né, para uma determinada vazão e os seus rendimentos. Tá? Então, você vai pegar aqui, ó, dentro
dessa linha aqui, ó, se a gente observar no diâmetro 1, eu tenho 70% de rendimento. Tá? Para o diâmetro 2, se eu observar aqui, ó, né, então, nessa faixa, 70 também. Né? Nessa faixa aqui dentro, 70 também. Tá? Então, 70 aqui no diâmetro 1, 70 no diâmetro 2. Tá? Quando eu venho no 3, tá aqui a faixa. Né? Então, eu vou ter um rendimento máximo no diâmetro 3 de 70. Aqui, ó. Ele não toca a linha dos 80%. Então, para toda essa faixa de execução aqui, ó, ele permanece com 70%. Quando eu venho para cá, essa é a linha de 80% até 85% de rendimento. Tá? Então, ele vai pegar essa faixa aqui de vazão, né, do diâmetro 1 até esse outro lado, com uma vazão menor, e essa parcela aqui, ó, também de vazão, né, do diâmetro 2, sem pegar o 3. E de 86% ela pega apenas esta faixa aqui, com essas vazões aqui, ó, representadas, né, para o diâmetro 1, ok? Então, a curva de NPSH, né, New Positive Suction Head, ela também é outra curva que é apresentada nos catálogos. Atualmente, toda curva característica de uma bomba inclui a curva do NPSH requerido em função da vazão. Essa curva representa a energia mínima necessária que o líquido deve ter em unidades absolutas, no flange de sucção da bomba, para garantir seu perfeito funcionamento. Ou seja, a energia mínima que eu preciso colocar ali para a bomba funcionar adequadamente. Né? É como se fosse uma limitação para a altura de sucção. E a sua representação gráfica é essa. Então, eu tenho os valores aqui de NPSH requerido e o valor de vazão. Tá? E essa linha aqui, ela é representada pelo valor do diâmetro do rotor. Tá? Então, pode ser que em um determinado catálogo, você tenha mais de uma linha representando vários rotores. Ok? Então, vamos fazer algumas considerações aí. As curvas características apresentadas pelos fabricantes são obtidas nas bancadas de teste do fabricante, bombeando água limpa à temperatura ambiente. Ou seja, essas curvas são obtidas através de experimentos dentro de laboratórios com condições controladas. A curva aí de vazão e altura manométrica representa a energia fornecida expressa em altura de coluna líquida. Tá? A curva de vazão e de NPSH representa a energia requerida no flange de sucção da bomba. E a curva de vazão e de rendimento, né, e também de vazão e potência, representa os rendimentos e potências consumidas pela bomba quando operando com água. Para bombeamentos de fluido com viscosidades diferentes da água, é necessário a correção dessas curvas para novas condições de trabalho. Por exemplo, numa indústria, onde eu tenho um bombeamento, por exemplo, de um óleo ou de um outro líquido, ou, por exemplo, dentro do setor de abastecimento de água, coleta de esgoto, onde eu vou bombear esgoto para tratamento, como os líquidos eles têm viscosidades diferentes do da água, há necessidade, então, da correção dessas curvas, porque o gasto de energia para o bombeamento ele é maior, fazendo com que você trabalhe numa condição diferente do que aquilo que foi dimensionado. Então, a gente tem um exemplo aqui de um catálogo de uma bomba, né, uma KSB Meganorm, com um tamanho de 80 até 250 milímetros, né, e com 1.750 rotações por minuto. Eu vou ter aqui, ó, no primeiro quadro aqui, a altura manométrica e vazão, e 1, 2, 3, 4 diâmetros diferentes. E percebam que as linhas de rendimento estão aqui, né, com rendimento máximo aqui de 71%. Tá? Eu tenho a linha aqui de NPSH requerido, tá? Apenas com o valor de um dos diâmetros, ok? Que é o valor mínimo ali. E aí, a potência também para os diferentes diâmetros, tá? Mas, professor, como é que eu vou dimensionar, como é que eu vou achar esse negócio? Pois bem, primeiro de tudo, a gente vai traçar uma linha que vai ser referente à nossa vazão, correto? Então, nesse caso, uma vazão de 110 metros cúbicos por hora. Tá?
Então, a gente traça ali essa linha no catálogo correspondente à vazão. Aí eu vou pegar minha altura manométrica, nesse caso do exemplo, uma altura manométrica de 30, né, MCA, de 30 metros de coluna d'água. Eu achei um rotor, olha, né, deu em cima da linha do rotor, 266 milímetros. Correto? Então esse é o nosso rotor. Na linha do rotor, eu vou também traçar, né, e vou descobrir qual é o valor do NPSH. Então a gente tem ali 1,5, então seria mais ou menos alguma coisa entre 1,7, 1,6 alguma coisa. Correto? E aí, para a potência, a mesma coisa. Pego na mesma linha do rotor, traço para lá, né, para a linha da potência, e eu vou chegar num valor ali de pouco mais de 17 cavalos de potência, né? Então, 17 alguma coisinha ali, tá? Então, é dessa maneira que eu vou fazer o dimensionamento da bomba, para descobrir o rotor, a potência e o NPSH requerido para o seu acionamento, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo, né? Com os valores ali de 53 metros de coluna da água, né, de uma potência, um NPSH de 3,3 e uma potência de 109, com uma vazão de 448, tá? Então o procedimento é o mesmo, né? Traça a vazão, acha a altura manométrica, determina aqui o diâmetro, né? Aí a gente vai no NPSH e aí chega na potência, tá? Então não tem segredo, ok? Bom, a gente observou até agora exemplos onde a altura manométrica e a vazão coincidiam exatamente na linha do rotor. Mas e se o dimensionamento der fora da linha do rotor? O que fazer? Né? Por exemplo, para uma vazão de 110 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 25. Então está aqui, ó, 25, né, 110. Deu fora da linha. Não chegou nem nos 247 e também passou muito de 234 milímetros, né? Então está aqui, ó, ficou entre esses dois rotores. Agora eu pergunto, né, o que fazer? Bom, uma maneira de calcular o diâmetro do rotor, quando no ponto de operação está fora de um diâmetro conhecido da curva característica da bomba, é o seguinte, né? Então, da origem do plano cartesiano, traça-se uma reta até o ponto de operação desejado. Caso o plano cartesiano não apresente a sua origem, ou seja, a altura manométrica zero, né, basta fazer um prolongamento até a sua origem usando a mesma escala utilizada no plano. A reta traçada deve cortar a curva conhecida mais próxima ao ponto de operação desejado, encontrando uma nova vazão e uma nova altura manométrica, tá? Através das formas abaixo, encontra-se o valor do diâmetro desejado. Então, eu tenho duas relações, onde o diâmetro, né, vai ser igual ao D1 vezes a raiz, né, da vazão dividido pela vazão encontrada, ok? Ou o diâmetro vai ser igual a D1 vezes a altura manométrica que a gente tinha, dividido pela altura manométrica encontrada, tá? Então é interessante utilizar as duas formas para o cálculo, caso os diâmetros encontrados sejam diferentes. Então a gente vai optar pelo maior valor, tá bom? Então, como esse plano cartesiano não apresenta origem, encontramos a origem do plano utilizando a mesma escala, a gente traça a reta dessa origem encontrada até o ponto de operação, né? A gente vai encontrar até o ponto de operação. Então, conforme a gente vai mostrar aqui, né? Então, tem uma vazão, eu fiz o prolongamento, tá? Traço a linha até o diâmetro que eu preciso, né? O diâmetro conhecido, ok? E aí eu acho a nova altura manométrica e a nova vazão, tá bom? Então é simples, né? Prolongo e acho a altura manométrica nova e a vazão nova, tá? Utilizando as fórmulas apresentadas, a gente calcula o diâmetro do rotor, tá? Então na primeira, eu achei ali, né, os 247, que era o meu diâmetro, que eu encontrei, né? Os 110, que era a primeira vazão, e a nova vazão encontrada. Então eu chego no valor de 243 milímetros. E vou proceder a mesma coisa para a altura manométrica.
Então, os 247, os 25 que eu tinha e os 25,5 que eu achei. Resolvo a equação, né? Divide, tira a raiz, multiplica. 244,5. Qual eu utilizo? Sempre a maior. Então, por motivo de segurança, utiliza-se o diâmetro maior, ou seja, 244,5. Tá? Pessoal, muito obrigado. Tá? Eu vou postar alguns exercícios lá no Google Classroom. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp diretamente, que é mais fácil, a gente consegue ter uma comunicação mais rápida. Tá? Então, se cuidem, tudo de bom. Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos.